Numerados, sua aula diária de arcanos menores para ajudar você a alcançar a excelência na leitura dos 40 arcanos menores numerados. Eu sou o Wagner Lira, professor de tarô, e o tema da nossa aula de hoje é 2 de espadas e 2 de copas. Pessoal, eu tenho ficado muito feliz com a quantidade de pessoas que têm vindo prestigiar a nossa maratona e principalmente do número de perguntas que a gente recebe durante essas lives, né? E isso mostra para mim que vocês estão, primeiro, né, questionando, argumentando, contrapondo ideias. Isso é um ponto muito rico no nosso encontro, porque isso mostra que você está aqui de cabeça, você está aqui de coração, né? De energia e também em presença, né? Manifesta. Isso tudo fala do olhar sério, do olhar comprometido, da tua garra, da tua vontade de fazer, né? Um overview, né? De fazer um olhar, né, verdadeiro para todas as cartas do tarô, em especial, que é o que a gente tem feito aqui, dos arcanos menores numerados, muitas vezes negligenciados, muitas vezes mal interpretados, mal conhecidos nas suas bases e também nos pontos de dificuldades em muitos de nós. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu também já tive, contei isso ontem para vocês, na live em que eu contei a minha história. Aliás, agradeço o carinho que recebi de tanta gente sobre a live de ontem, né, em que eu pude compartilhar com você como eu cheguei no meu jeito hoje de ler as cartas e como eu divido hoje com vocês esse olhar, né, a partir de toda a minha busca pelo o que era ser o tarólogo que eu estava, né, querendo e destinado a ser. Então, muito obrigado por isso, né? Então, as perguntas de vocês, elas são riquíssimas, elas são profundas. Outras perguntas eu acabo percebendo que fazem parte da maioria de vocês, então elas também têm uma recorrência. Isso também tem chamado a minha atenção, né? E eu tenho bebido, né? Tô sorvendo dessas ideias, desses insights que chegam a partir de agora com as perguntas de vocês para melhorar ainda mais e para que vocês tenham também acesso a essas respostas de alguma forma. É por isso que eu tenho feito, inclusive, né, aqui internamente, propostas da gente aumentar os nossos horários, os nossos encontros e exatamente para responder as perguntas de vocês. Tá? Então logo mais eu, Amadeu aqui, o pessoal da equipe, a gente está pensando também já em trazer, né, em função desse aumento do número de mensagens que a gente tem recebido, uma forma de dar o feedback também, ok? Para que aí sim a nossa relação nessa maratona seja ainda mais firme, ainda mais forte, engajada, porque vocês vão, né, construindo dentro aí dos teus estudos, das tuas anotações. Recebi inclusive anotações belíssimas, recebi fotos belíssimas assim dos 4 ases. Então, se você tá com a tua mesa, com o teu tarô, teu papel, tua caneta, tira uma foto, coloca hashtag maratona 40 arcanos menores, né? Vamos fazer uma hashtag menorzinha, hashtag maratona 40. Vamos fazer essa hashtag, aí vocês postam e me marquem que eu vou colocar nos meus stories, tá? A tua mesa de estudos. Isso vai ser muito legal, a gente poder compartilhar para as pessoas e mostrar para o mundo, mostrar para o universo que nós estamos fazendo sim uma contagem ordenada em nossas vidas. Isso, tudo no tarô é símbolo, tudo no tarô é simbólico, tudo no tarô tem sentido. Se a gente está vivendo hoje, né, uma quarentena, eu quis fazer nesta maratona exatamente o contrário, mas na mesma vibração dessa energia. 40, força de união, de ordem, de pôr ordenação, né? O que essa quarentena tá falando pra gente? Pra gente se resguardar, pra gente ficar dentro de casa. Então tá bom, eu também tenho um 40 dentro do tarô. Eu também tenho 40 arcanos numerados. Então eu quero que a gente ponha em ordem a nossa relação com as cartas, que a gente ponha em ordem a nossa relação com os estudos do tarô, que a gente ponha em
em ordem a nossa relação com a nossa prática. E que, por consequência, vai pôr em ordem também tua casa, vai pôr em ordem também tua rotina, vai pôr em ordem também a energia que você põe na busca do tarólogo, da taróloga que você almeja ser. Então, o que nós estamos fazendo com essa maratona é dizer para o universo, nós aproveitamos o nosso momento de estar dentro para fazer a nossa ordem. Vamos falar muito isso na nossa aula sobre os quatro quatros, né? E a gente vai falar exatamente sobre a importância de se manter uma base sólida em tudo, né? Não deixa de ser também o tema de hoje, porque a gente vai falar de 2 arcanos número 2, que somados dão 4. Então, o que nós estamos fazendo é poderoso sim, é importante sim, e principalmente é algo que põe ordem em nossas vidas. Na minha paradisciplina, de estar aqui, de conduzir isso, de conduzir o projeto, de estar com o Amadeu aqui e a gente transmitir para vocês, e por ordem também na nossa relação aí dentro de casa, aí onde você está, né, com os teus estudos. Então isso já é um grande recado para a vida, que a gente não se rende ao caos. Um tarólogo, ele vive para dar ordem ao caos. Caos do outro, caos de si mesmo, caos de todos, né, que nos procuram. Então, a gente está dando um recado para o universo, que a gente não se rende ao caos, nem nos momentos mais duros em que a nossa humanidade poderia enfrentar, como agora. Tá bom? Então, aperta o cinto que lá vamos nós. Uma pergunta antes aqui. Já tem pergunta? Uma curiosidade sobre você. Lá no Instagram, Sincronicidade Astral, ela falou o seguinte: Vaina, me emocionei com sua história e estudo astrologia. Eu queria saber se você é sol de 1 ou 12. Olha, às vezes eu tento me manter discreto aqui no canal, mas assim, ok. Eu vou te contar uma coisa que talvez te deixe muito intrigada e também contente. Eu tenho sol de ascendente 1/12, né? Enfim, então eu tenho ele nos dois. Você acertou nas duas respostas, nas duas possibilidades. Eu nasci com o nascer do sol. Então eu sou Sagitário, ascendente Sagitário, né? E o meu sol está exatamente no ascendente. E conjunção a Urano, tá bom? Em todas em Sagitário. Olha que legal, né? As pessoas percebem a gente. E isso também fala desse sol em ascendente, né? A gente acaba aparecendo, né? Depois me diz aí, Amadeu, o que ela escreveu depois de saber disso. Olha, um beijo em você, viu? Vamos lá. E Lua em Peixes, tá? Em Lua em Peixes, só pra você também já anotar tudo aí já. E o que acontece? Né? Agora fiquei feliz de saber que ela acertou na mosca o meu sol. Mas beleza. O que acontece, gente? Hoje nós vamos falar de 2 arcanos que, para a gente entender bem, é fundamental que a gente tenha deixado claro o que a gente viu nas 2 aulas passadas sobre os 4 ases, ok? Por exemplo, eu disse nas 2 aulas passadas que nós temos os 4 ases como princípios, ok? Princípio da comunicação e das ideias, as de espadas. O princípio das emoções e do psiquismo, as de copas. Princípio das energias, as de paus. E princípio das matérias, as de ouros. Ok? E juntos nós olhamos, né, esses arcanos numa maneira cósmica. Quero dizer uma coisa importante aqui para vocês. Quando a gente vai estudar tarô, as pessoas naturalmente buscam o livro, o site, a live. Me incluo também, não me excluo disso não, né? A gente vai olhar fora. E o tarô está dentro do arcano, né? Mas o tarô está dentro do arcano porque aquele sentido, aquela representação, ela está ali dentro, despertando você para o além. Então,
quer olhar e entender a origem dos gases, a origem de tudo que fala de ares e de ventos, né? Vamos olhar o Big Bang. É para lá que a gente tem que ir. Vou dar um exemplo agora com o arcano maior, também para ficar mais claro. Fiz um áudio sobre isso no Telegram. Você quer entender o arcano da estrela? Você quer entender o que é brilhar? Vá lá para as estrelas. Olhe, né? Já que começamos o dia com um chamado da astrologia. Então, vamos olhar as estrelas. As estrelas. Eu quero entender, né, o Sol. Olhemos o Sol, o nosso Sol. Quero entender a Lua, o arcano Lua. Olha a Lua. Quer um exemplo? Eu vou explicar com a Lua. A Lua, ela tem uma parte obscura, uma parte em evidência. Se isso não quer dizer 30 páginas do que a gente estuda sobre o arcano da Lua, eu não sei o que poderia ser. Então, a dificuldade das pessoas é entender que se elas observarem a vida, se nós tarólogos observarmos a vida, o universo ao nosso redor, a gente entende as cartas, porque as cartas são representações da vida. O que a gente faz? Eu também já fui assim. A gente olha o livro, tenta entender, aí olha a carta, tenta decorar. Olha o livro, tenta entender o texto. Olha a carta e tenta entender a carta. Aí beleza. Aí você vai lá pra consulta. Aí você vai atender, aí você lembra, você decorou, né? A pessoa pergunta e você repete aquilo que você decorou. Aí vem outro consulente, pergunta uma outra coisa, sai aquela mesma carta, você repete aquilo que você decorou. Aí vem outro consulente, pergunta outra terceira coisa, e aí vem aquela mesma carta e você diz a mesma coisa. E aí você sacou que o tarô começa a ficar limitado. Por quê? Porque você não está deixando a vida te conduzir. Você não está ficando mole o suficiente para deixar que a vida te mostre o que aquela carta te representa. Entendeu? É aqui que a gente tem que olhar. E quando a gente faz isso, o tarô passa a ser a vida. Então, eu vou dar uma representação para vocês para que fique mais claro isso. Quando você está lendo o tarô, o que está diante de você ali é uma grande tela Full HD. Full HD agora é antigo, né? 4K. 4K da vida da pessoa. Não dos detalhes da vida dela, mas da história dela. Imagina, sabe assim, aqueles canais Discovery Channel? Que você vê, né, as ondas do mar, os peixes dos oceanos. Você tem que olhar para as tuas cartas com esse olhar. Você tem que dar vida para os teus arcanos. Você tem que dar o movimento para os teus arcanos como as figuras, os retratos do Harry Potter. Aí sim teu tarô ganha movimento. Aí sim a tua leitura ganha vida. Aí sim você está de fato lendo a vida. Por isso, o meu convite é que vocês reafirmem, né, os conceitos dados na aula passada e comecem a olhar fora. Por isso que eu vou levar vocês assim, falamos em Urano, né? Em Urano. E lá em Urano, ou seja, para quem não tem essa referência astrológica, né? No além, né? No além do possível, no beyond, né? E aí sim, vocês voltam para a consulta mais flexíveis, mais azeitados para se permitir tudo. É isso que eu quero que vocês façam numa consulta, tá? Ou seja, você expandir o teu universo sobre as cartas e aí quando a pessoa pergunta sobre as questões da vida dela, você tá flexível o suficiente para dançar por entre os arcanos. Entendeu? Até aqui tudo bem? No nosso introito. Nossa amiga falou? Ela falou que faz todo sentido sem Urano. Sim. Então, muito bem. O que acontece?
tá... desculpa, gente, o Amadeu tá aqui na direção, tá dizendo pra eu ter cuidado que eu tô me movimentando muito. Muito bem, falando em Urano, eu comecei a fazer as minhas revoluções. Tudo bem, vamos lá. 2. Se a gente no As tinha um princípio, ou seja, brotou uma energia, brotou um ar, brotou uma gota d'água, brotou um princípio energético, brotou uma matéria lá nas estrelas, né? Lá nos cosmos longínquos e extraordinários no além, nos infinitos e nas infinitas distâncias galácticas, brotaram. E juntas elas foram se aglomerando e formando tudo. Isso são os princípios, certo? Mas, como dizem as leis herméticas, sugiro muito que vocês leiam um livro chamado Kybalion, né? Esse livro é um livro que você tem que degustar, é igual gorgonzola. Se você comer tudo, você até faz cara feia. Esse livro você tem que ir degustando, né? Você lê um pouquinho, não entendeu, não joga o livro pela janela, volta, lê de novo. E quando a gente lê o Kybalion, existe também um dos princípios que a doutrina espírita também vai usar muito, né? A ciência usa muito. E quando todos os princípios, né, se manifestam, todos os princípios, nossas aulas passadas, todos os princípios se aglomeram, há uma ação. E para toda ação, uma reação. É aqui que se encontra o objetivo, o ponto, o objeto, o foco e o cerne de nossos estudos entre hoje e amanhã, nas reações. Se o As é a causa, o 2 é o efeito. Ah, mas espera lá, eu nunca vi isso. Então vejamos agora. Quando o primeiro movimento da criação aconteceu, ele gerou um efeito contrário. Quando o primeiro evento, né, ocorre, algo reagiu. Esse reagir é o 2. A reação do 2, ela é igual em potência, ela é igual em força, ela é igual em energia, em tudo, ao 1, ao As. Mas ela é diferente em um ponto cabal, central. Ela é diametralmente oposta. Opa! Então quer dizer que o 2 é igual ao 1? É. Porém, no absoluto inverso. Vai, eu não tomei nem café da manhã ainda. Eu acordei e tô aqui. Isso aqui tá muito subjetivo. Então segura na cadeira que vai ficar ainda mais legal. Por quê? Porque o 2 é igual em potência, em poder, em manifestação do princípio. Só que é um segundo princípio, inverso. Então, se eu crio um pensamento, se eu crio um vento, um gás, outra coisa se manifesta, um antigás, um antimovimento, uma anti-ideia também. Eu quero comer. Entendo já o sentido da fome. A ausência do comer. Eu quero falar. Então já existe o movimento automaticamente do calar. Eu quero soprar. Nasce também o princípio do inspirar. Do aspirar, né? É automático, é na mesma força, é na mesma vibração. Então, para falarmos de 2, precisamos entender com profundidade o 1. Quando os cientistas descobriram que o universo tinha uma data, uma idade, né, a partir dos cálculos, e esses cálculos eles vêm da velocidade com que as galáxias se afastam umas das outras.
né? Por isso que, fazendo a conta inversa, eles percebem que o universo teve um ponto de origem, ok? Olha que curioso, o Big Bang originou a partir de uma explosão de uma matéria super densa, tudo o que primordialmente, né, trouxe pra gente o universo. Mas o lógico seria que, por exemplo, se você coloca uma pedra num leito d'água, né? Você vê as ondas se formando. As mais próximas, elas são ondas que vão mais rápido e as mais distantes vão correndo, né, até se desfazer de maneira mais lenta. O que os cientistas perceberam? Perceberam que, na medida em que a gente expande o universo, essa velocidade ela não diminui como seria esperado, ela aumenta. Então, o universo está acelerando ao invés de parar aos poucos e, teoricamente, pararia. Eu tenho um monte de bolinha, se eu jogo uma bola em cima, elas vão, né, se não tiver nenhum obstáculo, elas vão abrir infinitamente. Só que uma hora elas param de rodar e param. O universo está acelerando. E aí, os cientistas entenderam que existe uma coisa chamada antimatéria, matéria escura, que também aconteceu quando o universo começou. E é esta ação dessa antimatéria, dessa matéria escura, que acelera o afastamento das galáxias e que um dia levará ao grande fim, ao grande apagão do universo. Olha que louco, isso é o 2. Porque se nasceu a matéria, também nasceu a antimatéria. Então, olhar os arcanos é olhar a vida. E quando eu digo vida, é tudo que está contido nela, nesse conceito, né? Então, o 2 ele é exatamente igual ao 1, mas oposto, em ação e direção contrária. Isso existe na física, você vai ver, né? O que machuca a tua mão na parede é porque existe uma força da tua mão na parede e existe outra força da parede na tua mão, igual, só que oposta, 2. Nós temos isso também nos equilíbrios químicos, quando a gente vai ver o equilíbrio químico, né? O pessoal que gosta de química. Você aumenta a pressão de um lado, a reação vai para o outro. Se você aumenta a temperatura num lado, a reação vai para o outro. Por isso que é o equilíbrio químico, né? Então, não existe só um gás, ou um gás que está só na sua forma. Ele também está na sua antiforma. E aumentando pressão, temperatura, que você favorece um ou outro. Mas se você deixar na natureza, vai existir a forma e a não forma. O 2. O número 2, falemos agora do 2, né? Falei dos princípios, do princípio e do antiprincípio. Falei de tudo que começa, de todas as causas e de todos os efeitos, de todas o começo e todo aquilo que também começa junto com o começo. Ou seja, um anticomeço, só que oposto, né? O número 2 é um número par. Isso já faz toda a diferença no sentido do número. O 1 é ímpar. Opa, vai, você está me contando uma coisa que eu já sabia. Pois é, mas vejamos o que é ser ímpar. Ser ímpar é você ser único. Ser ímpar é você não ter comparações, é não ter com outro que pareça com você. Uma habilidade ímpar, único, exclusivo. Porque exclusivo, gente, é de excluir, né? Então só tem aquilo. E o que é ter um número par agora no universo? É ter algo pareado, algo que combina, algo que dá match, algo que se junta e se encaixa. Isso é um número par. E se encaixa como? Equivalentemente. O número 2 é o número que mostra a importância da companhia, de que uma coisa não existe sem outra. Elas, para estarem bem, precisam coexistir em harmonia, ou serão grandes oposições, ou serão arqui-inimigas.
ou serão paradoxais, né? É isso que a gente vai ver, são esses os conceitos que brotam com o número 2, ok? Tem pergunta? Temos uma pergunta da nossa querida Beca. Olá, Beca! Beca Souza. Ela perguntou, Weiner, o 2 é tipo Darth Vader? É a força, né? Sim, quando o Darth fala assim, sinta a força e ele é tomado pela força, sim, o Jedi, ele vai se conectar com a força. O Darth também, mas ele expressa a força no lado... Eu adorava essa expressão, né? De vez em quando eu ainda uso, é raro, mas eu uso. É assim, ele tá fazendo, né? Agora ele entrou pro lado negro da força. Então, assim, é uma referência a isso, ao Darth, porque ele faz usar a força e como ela é uma força cega, ela é expressa nele no lado negativo. Gustavo até comentou aqui, o 2 tá mais pra Hulk e Bruce Banner. Ai, minha nossa, o Bruce Banner é o Hulk sem o Hulk? É isso, eu chamo ele de doutor. Exato. Só que, na verdade, isso é uma forma muito legal de comparação que a gente vai entrar agora, né? Vamos pegar o exemplo do Hulk e do... Bruce Banner. Bruce Banner, o Bruce. Muito bem. Com o 2, nasce o conceito de antítese. Né? O que é a antítese? Primeiro, ele é uma figura de linguagem. Vamos pro português. Gente, eu adoro literatura. Eu adoro literatura. Quando eu estudava no colégio, no cursinho, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, assim, eu achava lindo as figuras de linguagem, lindos movimentos estilísticos, tanto da literatura portuguesa, brasileira e também depois da mundial, quando eu cresci, já pude, né, acessar isso. Mas vamos pensar no que é uma figura de linguagem chamada antítese. Eu tenho, né, um carinho pela antítese quando eu vou falar do 2, porque ela explica muito bem, né? Eu sou forte e sou fraco ao mesmo tempo, né? Um anjo que me tenta e não me guarda, né? Ele vive ao lado da vida e ao lado da morte. São ideias opostas. Né? A antítese traz muito isso pra gente, né? O que são as antíteses? O barroco explorou muito a antítese, né? O que é o barroco? Tanto o barroco literário quanto o barroco expressão artística, né? A gente vai ter no século XVI esse movimento que é uma continuidade do movimento renascentista, mas o Renascimento ele tinha um amor pelo classicismo. E o que era o classicismo, né? A perfeição, a beleza. Então todo mundo era muito bonito, muito harmônico, né? Aí chega o barroco exagerando e ele vai colocar na nossa cara o seguinte, as antíteses. Ele vai colocar pra gente o teocentrismo versus o antropocentrismo, o homem versus Deus, a luz versus a treva, o bem versus o mal, né? A luz e a sombra, de fato na pintura, nos retratos. Então, esses exageros que revelam as oposições, os paradoxos também na literatura também vão fazer isso, né? O paradoxo e antítese são dois conceitos muito próximos, tá? O pessoal confunde, inclusive, mas a gente entende. Os paradoxos e as antíteses, eles acabam sendo confundidos muitas vezes, porque a gente, né, não entende, mas assim, eu vivo uma verdade e uma mentira, isso é antítese, né? Agora, a tua verdade mentirosa, ela é para mim, desonra. Então, quando eu faço, por exemplo, o paradoxo, ele cai no absurdo. Como é que uma verdade pode ser mentirosa? Isso é paradoxo, né? Agora, quando eu coloco duas ideias paralelas, eu tenho exatamente aqui o conceito de antítese. Então, eu vivo a verdade e a mentira casado com você. Isso é uma coisa, né? Muito bem, tem uma pergunta. Temos uma pergunta do Gui Clementino. Diga. Ele perguntou: o 2, então, pode representar o equilíbrio e o desequilíbrio? Perfeito. Viu como vocês estão chegando? Estou levando vocês intuitivamente a esse conceito de 2. Ok? O que acontece? O belo e o feio, o bonito e o horrendo, né? A beleza, o divino e o grotesco, tudo isso
isso está nos dois, nos números, nos arcanos numerados 2, né? Falar isso no plural é meio esquisito. Mas ok, tudo isso está ali. Então vamos agora voltar para os arcanos. O arcano, que é a combinação do naipe, que falei muito nas aulas passadas, por isso que o princípio eu falo muito do elemento, do naipe. E agora eu vou explorar com vocês o que? O número. Agora vamos voltar para o que é ar. Vamos numa pequena revisão. É mental, são os ares, né, os gases, as fumaças e as trocas, ok? Então, se eu tenho, na verdade, um princípio de ideia no as de espadas, eu tenho, na hora que esse princípio acontece no as, eu tenho automaticamente um outro princípio que também nasce. Tal como tudo na vida, tal como tudo no universo, automaticamente brota um segundo movimento, brota uma segunda ideia, brota uma segunda manifestação daquele ar, que é oposta. Então, quando a Pamela retrata no nosso 2 de espadas, né? Até trouxe também o 2 do Marcélia, para vocês entenderem que aqui começa a confusão, né? Aqui começa já esse número 2 de espadas, só que sem nenhum tipo de representação, as cartas vão se mantendo muito parecidas e só vai mudando aqui, entre detalhes, o número romano que está do ladinho, né? Já em copas fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar no Marcélia, né? Nós temos 2 taças e aqui não tem dificuldade nenhuma. Mas voltando ao porquê que a Pamela retratou o 2 como essas 2 espadas opostas, ela está expressando exatamente isso. Na hora que você tem uma ideia, existe uma anti-ideia. Na hora que você coloca na tua cabeça que existe vamos fazer tal coisa, o vamos não fazer tal coisa também se manifesta. Aí vem o problema. Aqui começa a parada. Ai, mas eu sempre achei que o 2 era dúvida, que era a dificuldade de tomar decisão. Claro, porque as 2 ideias são boas, elas só são contrárias. Ah, eu sempre achei que o 2 era incertezas, dificuldade de tomar uma postura, hesitar em fazer algo. Claro, por quê? Porque são 2 ideias diametralmente opostas. Como a gente vai ver isso no dia a dia? O bate-boca que leva as pessoas a um impasse, as diferentes opiniões, isso fica muito claro em questões de direito. Existem 2 lados defendendo os seus pontos de vista. Por isso que existe a figura do juiz, né? Para bater o martelo em algum dos lados. O 2 de espadas, essa incerteza, né? Essa representação, vamos olhar o arcano, né? Eu tenho lá atrás um lago. O que são os lagos? As águas. Portanto, os desejos, as vontades, né? As pessoalidades, os privilégios, as preferências, tudo de água, né? Deixa para trás e aqui em terra seca, né? Seja seco como ar para avaliar essas 2 ideias. O 2 de espadas é a carta que coloca 2 ideias, uma na frente da outra. E aí a gente vai entender a necessidade de haver trégua, de haver um consenso, de haver um acordo, existir olhar o pró e o contra das coisas, porque você precisa medir essas ideias que são contrastantes. Aí isso é um bom 2, um 2 positivo. Eu vou olhar o quê? A trégua, o acordo, o chegamos a um bom para nós 2, né? O que é o negativo desse 2? Não toma decisão, não sei escolher o que eu quero, as 2 coisas me interessam, os 2 crushes me interessam e eu não aguento, não sei, eu fico na dúvida. Por quê? Porque eu privilegio a água que está lá atrás em detrimento da racionalidade. Uma das grandes dicas para você entender como solucionar o 2 é a existência de uma boa análise crítica, inclusive para entender que nem tudo sempre agrada a todo mundo.
que não dá para agradar gregos e troianos, não dá sempre para você tomar uma decisão e não se responsabilizar pelos efeitos. Toda causa tem um efeito, toda decisão tem um sim para alguém e um não para outro alguém. Então, ficar em cima do muro é péssimo. É o negativo do 2 de espadas. É o em cima do muro, é o indeciso, é o hesitante, é o vacilante. E no positivo eu tenho o quê? O entendimento, eu tenho a harmonia, né? Então qual que era a dificuldade lá do nosso amigo do Hulk? O Hulk, ele tinha uma grande força como Hulk e uma cabecinha pequenininha, ele não era um cara inteligente. Por outro lado, quando ele é cientista, né? Ele tem o quê? Uma mente brilhante e uma fraqueza física também. Ele é débil fisicamente e gigante como Hulk. Porém, débil em inteligência como Hulk e brilhante como o homem fraco, né? Olha o paradoxo, olha a antítese. Então, o que é melhor? Qual é o melhor aliado na equipe? O Hulk ou o fraco? Ou o frágil brilhante? Ou o frágil inteligente? Ou o grandão, né? Bobão igual o Hulk? Então isso aqui é um 2 de espadas. Tá claro para todo mundo? A gente olhar por isso. Então procurem essas referências, né, do barroco para vocês notarem, para trabalharem os paradoxos, as antíteses, os exageros dos conceitos. Tudo isso melhora muito o nosso entendimento sobre um 2. E quando a gente passa para espadas, a gente coloca os elementos do ar, os elementos da palavra, da comunicação, do pensamento dentro desse conceito de oposição, de dualidades e de diferenças de conceitos diametralmente opostos, mas os dois com igual valor ou igual peso, tá bom? Muito bem. Tem dúvida? O Fábio do Clara Intuição, lá pelo YouTube ele fez uma pergunta que ele ficou com dúvida. Diga. O 2 seria a dualidade das situações, né? E o caminho a seguir seria as demais cartas da tiragem? Sim, é uma boa. Ou se esta carta já vem como conselho, a proposta é, olha, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. Ou você pode dizer, olha, se você tentar um acordo, se você tentar aqui um caminho do meio, é melhor. Não é o ideal, né? Mas você consegue aqui pelo menos uns 50% de satisfação dos resultados. É isso mesmo. Outra pergunta do J.R. Marinho. Olá, J.R. Ele perguntou o seguinte. Wagner, a presença da Lua no 2 de espadas pode significar a intuição para tomar a certa decisão? Quando a Lua aparece, ela remete à intuição e à magia, né? Ao olhar para dentro. O lago é a emocionalidade. O lago, vou olhar aqui, vou colocar aqui. O lago são as emoções. Ele está dizendo, não é hora de você ser emocional, é hora de você ser racional. A lua, ela está dizendo, tudo da lua é para dentro. Lembrando que a lua é um astro introspectivo. Ela recebe luz do sol. Então, a dica é, feche os olhos, por isso a venda, e ouça a sua voz interior. Lá dentro, você encontrará a saída. Por isso que a lua ela é crescente e cheia ao mesmo tempo. Lá dentro existem todas as fases. Isso é um entendimento, inclusive, hermético, de dizer que pode ser que hoje, nessa fase, seja melhor um lado. Não significa que amanhã não seja outro, né? Tudo oscila, tudo vibra nas duas direções. Então, se hoje uma decisão é boa, você pode tomá-la agora, mas não significa que ela será boa para sempre. Então, é fundamental. O aprendizado do 2 de espadas para a humanidade é de dizer assim, sempre considere todos os lados antes de tomar uma decisão. Mas, quando tiver que tomar uma decisão, use a sua interioridade, use o seu interior, use a sua dimensão interna que levará você ao caminho, né? Isso, na verdade, o 2 de espadas é uma grande estratégia de tarô, é você olhar para dentro para tomar uma decisão. Isso tudo é a lua ali dentro, tá? Muito bem, boa pergunta, né? E o 2 de copas?
Opa, então quer dizer que se nasce um sentimento, se brota um ai que delícia quando você vê aquele crush, né? Pode também rolar o quê? Uma coisa exatamente oposta e na mesma direção. Então vou dar o exemplo. Você diz assim, ai, que delícia, gostei, ai, nossa, né? Você arruma, né? E aí, muito bem. Aí vem aquele negócio assim que tem de você. Ai, meu Deus, será que vai gostar de mim? Esse será que vai gostar de mim é esse copas. É o 2 de copas. Porque você se arruma porque gostou. Aí vem a insegurança. Será que vai rolar? Será que vai dar match? Isso é um 2 de copas interno, né? A Pamela, quando ela retrata esse arcano... Vou trazer. A Pamela, quando ela retrata esse arcano... Ela traz duas pessoas se encontrando, cada uma com o seu as. E a gente nota também uma diferença entre as roupas, né? Você nota que uma pessoa tem roupa comprida, longa e azul, e você percebe que a outra tem uma cor mais vibrante, mais amarela, né? E curta. Tudo é oposição, então um é mais racional, o outro é mais emocional. E a figura mais masculina, ela é a que está representada de amarelo, ela está representada de cores mais vibrantes e também de roupa mais curta, portanto é mais masculino, mais lógico. E o outro, né, vamos lá o meu gato, e o outro é uma figura mais feminina, com vestes mais longas e azul, portanto emotivo, emocional, né? E a junção dessas duas pessoas, ela produz um efeito, né? Que é esse leão vermelho. Isso aqui é uma referência da alquimia, dizendo que é a magia sexual, que é o tesão, que é a atração, né? Entre esses dois sentimentos. Então isso é a representação da Pamela, tá? Aqui no arcano. Mas vamos olhar agora o que é o também 2. Então, se nasce um ai que delícia, né? Copas, que é um naipe, é um elemento que gosta de... Ele é reativo. Então, se o outro gostar também, ele vai dizer assim, ai que delícia. É reativo. Se o outro não gostar, ele muda. Ai, tô bravo, não gostei. Então, o 2 de copas, ele é um arcano que mostra a oposição dos sentimentos e a reatividade deles. O teu sentimento, ele brota, beleza, mas ele vai se manifestar, ele vai reagir segundo os eventos. Então, a água vai dizer o seguinte, beleza, eu vou gostar. Aí eu gosto, isso é o as, né? Eu tô feliz, eu tô alegre. Se eu tiver espaço para conseguir manifestar isso, eu vou gostar mais. Então, isso é bem reativo de água. Agora, se eu não tenho espaço para isso, eu passo a não gostar mais. Então, nós temos nos 2 de copas um sentimento e um antissentimento. Eles andam lado a lado. Só que em copas, tudo isso acontece de maneira muito automática. E quando eu tenho a dúvida lá em espadas, lembrando, eu gosto de exemplificar assim, para não ficar difícil de vocês entenderem. Que espadas é um pensamento, é um argumento e é um elemento yang, ativo. Espadas não gosta de duas coisas. Espadas gosta de só ter ela. Copas, que é para dentro, vai adorar ter outro sentimento. Ah, eu gostei dele, então eu vou gostar ainda mais, ou eu vou gostar ainda menos. Aí vamos exemplificar isso para fora, para o externo. É um sentimento de uma outra pessoa. Eu gostei de você, você gostou de mim, a gente faz um match, né? Mas se eu não gostei de você e você não gostou de mim, é o outro match também. Água se junta, espada guerreia. Entende? Essa é a diferença. Por isso que o elemento é muito importante. Então, o 2 de copas é assim. A gente vai se juntar para dar mais, ou a gente vai se juntar para fazer uma coisa ruim junto. Então, o 2 de copas, ele representa, sim, duas coisas, dois sentimentos, duas pessoas que vão dar muito bem, o santo vai bater, ou que o santo não vai bater. Ponto. Não vão se opor, eles vão se juntar, porque é água, é passivo, né? Eles vão se juntar e aquilo vai aumentar de tamanho. Então, por exemplo, em espadas eu corto a laranja no meio.
Em copas, eu junto 2 copos com água, que ou vai dar um copo cheio ou um copo transbordando. Entendeu? Porque o elemento é diferente. Vou trazer exemplos para ficar mais claro para vocês isso, tá? Eu tô numa festa e gostei da pessoa que eu conheci lá. 2 de copas positivo. A pessoa também. Tá vendo que se junta? Ah, eu gostei da pessoa, aí vem ele negativo. A pessoa não gostou, então você continua com a taça pela metade. Não juntou. Só você gostou, mas não vai acontecer nada. Se o outro não gostou, a única coisa que você pode fazer é, beleza, gostei, ele não gostou. Ou você vai quê? Ser reativo como a água e não vai gostar também. A água, essa é a diferença entre espadas e água, né? Então, a reação emocional, ela precisa da interação externa. Então, o 2 de copas, ele te coloca o seguinte, deu match ou não deu match? Mas, se não der match e você continuar gostando e querendo, você vai continuar querendo e gostando, acabou-se. Em espadas, não. Em espadas só pode haver um. É Highlander que eu brinco, né, nas aulas. Eu falo, gente, o naipe de espadas é Highlander, só pode haver um. Então, se ele tá feliz em espadas, em as de espadas, em 2 de espadas, ele tá péssimo, ele não quer isso. É uma obrigação para o 2 de espadas se manter em equilíbrio. Já 2 de copas gosta. 2 quer juntar. 2 de copas quer ficar junto. Então, se ele tá positivo, deu match. Se tá negativo, é um match que não dá bom resultado. O match acontece, só que não liga, não vai bem. Então, em previsões, em leituras, né, são as boas amizades, são as boas relações, os bons relacionamentos, as boas parcerias, as boas sociedades. No negativo, são sociedades que existem e que não ajudam, um piora o outro, um dificulta o outro, um tensiona o outro. Eles não vão se separar, porque a água, gente, é reativo, não é ativo. Mas isso o quê? Dá uma liga ruim. É um produto químico que fica ali rodando, vamos pegar assim, é água e óleo, né? Para espadas, eu vou pegar aqui. Em espadas eu tenho água e óleo, eles não vão se misturar. Aqui eu tenho água e sabão, eles vão misturar, mas eu não posso separar depois, fica ruim beber água com sabão, entendeu? Aí não dá certo. Tem uma pergunta, eu acho que ela vai ser mais... vai lá. A pergunta da Patrícia de Cássia, lá pelo YouTube. Olá, Patrícia. Ela falou assim: o caduceu de Mercúrio representa a química entre o casal, a química do amor, a transformação de 2 elementos em um? Mercúrio é o deus da comunicação, da interação, né? Então aqui tá falando da troca. Quando eu digo que água não separa como espadas, é exatamente isso, tá? Então ele junta. É indissociável, não dá pra desfazer, sabe? Você misturou o ovo com a clara com a gema, não volta. Só que o problema é que se você precisava fazer clara em neve, você não desfaz mais. Então em água, ele é um elemento é passivo, é receptivo. Mistura. Eu vou dar uma dica para vocês nunca mais errarem a interpretação de 2 de copas. Sempre vai ser uma mistura, sempre vai ser um mix, sempre vai ser uma interação. O que muda é se ela é boa ou ruim no final das contas. Então existe o eu te amo e o eu te amo também. Ou existe o eu te odeio e o eu te odeio também. E aí as pessoas ficam... Sabe um exemplo grandioso disso? Você ama muito uma pessoa, você está ligado a ela. Quando você odeia muito uma pessoa também, você também está ligado a ela. Isso é copas. Então, por isso que a melhor forma de você se livrar de um inimigo, de uma pessoa que não gosta de você, que não contribui para a tua vida, é não desejando nada para ela, não querendo o mal dela, não querendo estar ligado psicologicamente, psiquicamente, em nada. Porque o ódio liga tanto quanto o amor, nesse sentido, né? É um amor adoecido, é um sentimento doente. Então, você tá tão misturado quanto, tá bom? Vamos lá. Temos 2 perguntas que eu vou fazer meio que juntas. Tá bom. Você consegue responder de uma vez. O Paulo Veloso e o Gui Clementino perguntaram assim. Primeiro, Paulo, o 2 de copas pode indicar um vínculo passional. E o Gui, o 2 de copas pode indicar uma codependência ou cooperação? Sim, perfeito.
E assim, e existe a cooperação, né, que a gente vai ver em tudo, em namoro, em casamento, em parcerias, em amizades. A gente tá vendo esse dois como duas pessoas, mas pode ser um grupo também. Pode ser uma turma, pode ser uma galera, uma família que coexiste, né? Ou sim, a dependência. Sabe uma boa relação dois de copas negativo, para expressar isso, é o que existe em biologia chamado parasitismo. O parasitismo é alguém que se alimenta, um organismo, uma espécie que se alimenta da outra, né? Que parasita a outra. Existem relações, não só a parasitária, mas também existe uma relação em biologia chamada acomensalismo, né? O que é o acomensalismo? É o não comer. Por exemplo, sabe aquele bichinho que anda do lado do tubarão? Ele não faz nada para o tubarão não ganha nada com essa relação. Mas o tubarão, quando come, solta restinho de comida para esse peixinho que está grudado nele. O peixinho come. Pro tubarão não fede nem cheira. Então não é um parasitismo, ele não prejudica o outro. Mas o acomensalismo é uma relação que um ganha e outro não faz nada, não tem nada. Quantos relacionamentos são assim? Quantas relações são assim? Né? Em que um ganha e o outro não ganha nada. Em que os dois se prejudicam. Ou que um põe e outro não põe. Né? Eu digo que nos relacionamentos ruins, né, tem sempre um lado que rala e outro que deixa rolar. Então esse lado que deixa rolar é o parasita. Ou o que come e o outro que não come nada, né? Pergunta com hashtag Telegram aqui. Hashtag Telegram! Uma guitarra tarô. Olá! Ela perguntou o seguinte: qual o significado desse leão com asas em cima do caduceu? É o que eu disse, é uma referência alquímica. Gente, a alquimia não é a fusão dos elementos? A alquimia não é misturar. Imagina o que você pensa de alquimia, né? Não é um vidro cheio de ingredientes se misturando perfeitamente. Isso é uma referência da alquimia, o leão vermelho. Existe o vermelho e o verde. O vermelho é o da magia sexual, é o do desejo, é o tesão. Isso aí está dizendo o seguinte, que a química dos dois gera tesão, gera atração. Vou falar uma coisa importante sobre o 2. Dentro do 2 existe um conceito profundo de sensualidade. Tudo que eu disse agora sobre o 2 revela pra gente o Tao. O que é o Tao? O conceito do Yin e do Yang. A gente não fala disso no As, porque não existe ainda. Mas no 2, quando nasce o Yin, quando nasce o As, nasce automaticamente o 2, que é o oposto. Então aqui existe o Yin e o Yang, aquele símbolo, né? Do taoísmo. E mais ainda, essa troca dos dois, porque poderia muito bem ser uma pizza, né, dividida no meio. Mas por que ela é curva? Porque é sensual. São os opostos que se atraem e se juntam. Então, quando a gente está falando de relacionamentos de codependência, de cooperação, existe uma sensualidade. Existe uma sensualidade entre luz e sombra, entre Deus e os homens, entre homens e mulheres, entre ativos e passivos. Existe sensualidade entre os conceitos opostos, né? O que eu quero que vocês percebam, que aqui está a chave de interpretação, é que para espadas, o argumento é tudo. E eu sou uma espada no ar. O que é? Duas espadas, gente. Duas espadas é o símbolo de um duelo, é o símbolo de um embate. Duas taças é o símbolo de um brinde romântico. A gente não pode esquecer o que significa. Gente, quando é que a gente dá brinde romântico? Aquele lá de casal, né? É a fusão, aí está a vida. Então posso falar assim de uniões, de pedidos de namoro? Posso. Aqui eu posso falar de brigas, então vou dar um exemplo com as duas cartas que eu acho que ilustra. Como que é o casamento da fulana, né? A gente está lendo para ela. Fulana, como é que é o seu casamento? Vamos colocar aqui, né? Eu tenho 2 de copas com 2 de espadas. Olha, eu vejo positivos, tá? Eu vejo que o seu casamento é uma interação profunda entre vocês dois, vocês se ajudam, né? E se colaboram. Apesar de serem pessoas com opiniões diversas, apesar de serem pessoas com divergentes maneiras de ver a vida, de conduzir a vida, de conduzir o próprio casamento, vocês são meio que parceiro. É o 8 e 80 de mão dada, né? É um casal 20. Ok?
Vou ler tudo isso negativo. Como é o casamento da fulana e vem as 2 cartas negativas. Olha, eu vejo que vocês vivem discutindo, não chegam a consenso, não chegam a nenhum tipo de entendimento de nada. É o Yin e Yang em guerra eterna, né? É o Tom e o Jerry, né? Mas não conseguem se largar. Não conseguem sair dessa divergência eterna. Parece que vocês têm prazer, olha a sensualidade. Parece que vocês têm prazer em estar discutindo o tempo todo. Ficou claro o que eu queria dizer para vocês? Quem ficou claro agora esse conceito de que a copas junta, mesmo não sendo uma boa junção, e que espadas sempre separa? Ficou claro isso? Se ficou claro, dá um joinha aí, gente. Dá um joinha, porque o nosso tempo da live tá acabando, mas eu quero saber se isso ficou claro na sua cabeça. Que o 2 de copas, ele não é a separação. Quem separa é espadas. O joio, diferente do trigo, está em espadas. Em copas, eu tenho a união, mesmo que oposta, uma união boa ou uma união ruim, de coisas que não são separáveis, porque a água junta, ok? A água é passiva, a água é receptiva, entende? Então quer dizer que no 2 eu tenho a divisão, a separação? Jamais. No 2 eu tenho a coexistência, saudável ou não. No 2 de espadas eu tenho a oposição, o duelo, por excelência. E a trégua é que é uma proposta. A trégua é 50-50. E não estão muito felizes, porque cada um queria ter 100. Porque é o naipe yang, é o naipe ativo. Entende? Aqui no 2 de espadas eu tenho isso. No 2 de espadas, isso. No 2 de copas eu tenho isso. Porque é copas, porque é passivo, porque é yin. Ok? Pessoal, olha, espero que vocês tenham feito bastante anotações, que isso aumente, amplie o seu universo sobre o número 2. Amanhã, no mesmo horário, nós falaremos de mais outros arcanos, 2 de paus e 2 de ouros. Fundamental aplicar esses conceitos em energias e em matérias, ok? Não se esqueçam, entrem no meu canal do Telegram, já tem post. Hoje à noite eu vou fazer uma live, eu vou divulgar no meu canal do Telegram para fazer respostas, né? Vai ser às 17 horas, que é o horário da estrela. Vamos olhar e eu vou entrar ao vivo para responder os prints que o Amadeu trouxe aqui dessa live e de perguntas que foram sobre essa live. Então, se você quiser mais tarde falar comigo, né, olhar e prestigiar essas perguntas que não cabem no espaço aqui, a gente vai fazer mais tarde essa live, ok? Outra coisa importante, assista a minha aula de 22 arcanos maiores, o link tá na bio. O meu canal do Telegram é um canal que eu coloco conteúdo direto, exclusivo lá para você aprender ainda mais, troco ideia com vocês sobre o tarô lá. Não se esqueçam, é importante que vocês agora joguem os arcanos, façam muitos jogos, muitas perguntas para testar esses conceitos, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, um beijo em cada um, obrigado Amadeu, obrigado a todos vocês que prestigiaram, que acordaram para fazer essa aula com a gente e principalmente entendam o mundo nas suas dualidades. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você aprender sobre o número 2 e sobre si mesmo. Todos nós temos nossas dualidades a serem trabalhadas em tréguas e em injunções. Tudo isso, grandes aprendizados desses 2 arcanos. Muito obrigado, um beijo em cada um de vocês e a gente se vê amanhã às 9 ou às 17, se você tiver a fim de ouvir o Responde, que a gente vai fazer mais tarde, tá bom? Um beijo bem grande e até mais. Tchau!